Oi, oi, Enzo. Chegou aí, certo? Salve, salve. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvia. Oi, gente. Bom, gente, eu vou começar, porque whatever, são sempre vocês que vêm. Vou começar corrigindo o teste 6, tá? Que a Natália pediu. Vou compartilhar aqui assim que eu achar o botão. Compartilhar janela. Tá, vocês estão vendo? Espero que sim. Sim, sim. Beleza. Então, teste 6, né? A questão, ela dá essas duas expressões e aí ela pede para a gente marcar as alternativas corretas, né? E aí a primeira, ela dá essa expressão aqui para a gente verificar se dá igual a zero, né? Então aqui a gente tem que pegar a derivada de g em relação a x e ver se ela é igual ao dobro da derivada de g em relação a y para esse ponto 1π sobre 4, né? Então, como é que a gente vai fazer essa derivada, né? A gente quer del g, del x, né? E aqui desse lado a gente tem uma função de uma variável só, né? Em que o argumento dela depende do x e do y, né? Quando a gente deriva uma função de uma variável só em relação a x, a gente tem d, eu não sei que letra é essa, d, sigma, φ, sei lá. D esse negócio dx, né? E aí pela regra da cadeia a gente vai derivar de dentro. Se a gente está derivando em relação a x, aqui eu tenho 2x seno de y, né? E aí está pronta a derivada del g del x. E agora del g del y. Del g del y vai ser isso aqui. Del y, né? dy. E aí a gente deriva de dentro, né? Então, agora a gente está derivando em relação a y. Então, eu tenho x quadrado cosseno de y, né? Tá. E aí, a gente quer, então, del g del x no ponto 1π sobre 4, né? Então, a gente vai ter x igual a 1 seno igual a π sobre 4, né? Π sobre 4 é 45 graus, então dá raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser do x vezes raiz de 2, né? O 2 daqui vai cortar com o 2 do raiz de 2 sobre 2. Del g del y de 1π sobre 4 vai ser... Eu não lembro essa outra mesmo. Então aqui eu copiei, né? X quadrado é 1, dá 1 mesmo. Cosseno de y é cosseno de π sobre 4, que também vai ser raiz de 2 sobre 2. Então aqui fica raiz de 2 sobre 2, né? Na verdade aqui, eu acho que eu cometi um erro, que eu estou colocando aqui dx e dy, né? Mas essa função, eu vou chamar de ômega, mas eu não sei que letra é mesmo. Essa função ômega, ela vai depender de uma variável só, né? Então ela é um ômega de t, sei lá, né? Então quando a gente derivar, não importa se em relação a x ou y, aqui embaixo eu vou ter a mesma... Nos dois eu vou ter a mesma variável, né? Vai estar derivando em relação à mesma variável, porque ela só tem uma variável. Então aqui eu vou colocar t,
só por questão de notação, assim, né? E aí, quando a gente coloca isso aqui na expressão, dá certo, né? Então aqui fica D, perdão. D, dt, vezes raiz de 2, menos 2 vezes dt, eu coloquei θ agora. Dv de raiz de 2 sobre 2, né? Esse 2 corta com esse e isso aqui dá zero mesmo. Então essa aqui é a verdadeira. Tudo bem com o item A? Eu não sei se... Essa parte ficou meio desconfortável, eu acho, né? Mas como ela é de uma variável só, não faz sentido eu derivar em relação a y, essa derivada de uma variável. A x e a y, né? A gente deriva em relação ao que está dentro, e aí o que está dentro, por acaso, é uma outra função. Opa, Pedro, bom dia. Desculpa interromper, só perguntando. Tu vai resolver explicar o teste inteiro? Sim. Ah, tá, beleza. É porque eu tô com dúvida na 4, eu ia perguntar já, mas... Tá, a gente chega lá. Show. Show. Bom, então vamos para o item B. Tá. Agora em relação ao h, né? Ele deriva o h em relação a x, o h em relação a y, e aí ele quer que a gente mostre, se for verdadeiro, que isso é igual a f' de x e ômega, ômega, eu acho. Sei lá, de y. Não sei por que eles ficam usando essas letras gregas que a gente não sabe o nome, né? Põe um beta, um lambda, Eu vou apagar a solução da A aqui. Então, se alguém quiser tirar um print agora, ela. Vou apagar a solução da A pra gente fazer olhando para o enunciado, tá? Apaguei. Show. Então, del H, del X, vai ser df dx, né? Vezes a derivada de dentro, que é o próprio, vai dar 1, né? X derivado dá 1. Mais del ômega dx, vezes a derivada da de dentro, só que o y em relação a x é constante, então isso aqui é vezes zero, né? Então isso aqui dá df dx somente. dh, del y, a mesma ideia, né? Então eu vou ter df dx, dy, perdão, dy, né? Vezes a derivada da de dentro em relação a y, que dá zero, mais dy, né? A derivada de dentro dá 1, então isso aqui é simplesmente, né? Isso aqui eu posso escrever, se eu preferir, como f' de x, e isso aqui como ômega' de y, né? Então, se eu somar esse com esse, eu tenho isso aqui, né? Então a B também é verdadeira. Para y igual a π sobre 2 e x qualquer, as derivadas parciais de ordem 1 de g de xy são iguais. Então, antes de eu passar para C, de começar a resolver assim, algum problema com a B? Não? Ok. Qualquer coisa vocês falam aí. Então, vou apagar aqui a solução da B, ela é bem rapidinha, né? Apaguei a B. Então, assim, para y igual a π sobre 2 e x qualquer, as derivadas parciais de ordem 1 são iguais, né? Então, vamos fazer as derivadas parciais de ordem 1. A gente tinha elas antes, né? Deixa eu voltar tudo aqui. Então, aqui, né? Então, aqui a gente vai querer em outro ponto agora. Então, y vai ser sempre π sobre 2, né? Então, aqui eu vou ter del g, del x,
de x e o y π sobre 2, né? Então, isso vai dar copiei essa parte, né? 2x, seno de π sobre 2, seno de 90 graus é 1, né? Então só fica isso. E aí, del g, del y de x π sobre 2 é igual a primeira parte, né? Vezes o x quadrado. Cosseno de π sobre 2 é zero, né? Então isso aqui dá sempre zero. Se eu pegar aqui um x igual a 1, né? Isso aqui dá diferente de zero. Então, já mostrei que a alternativa C é falsa, né? A alternativa C é falsa, certo? Então, peguei o primeiro exemplo aí que eu pensei de cabeça e já mostrei que ela não bateu, certo? Então, certo. Vamos para D. Foi bem rapidinho, né? Para x igual a 0 e y qualquer, as derivadas de ordem 1 de g são iguais, né? Então, agora eu vou inverter a análise. Eu vou fixar o x igual a 0 e o y qualquer, né? Dá para ver aqui mesmo. Se eu fixar o x igual a 0, o x está multiplicando todo. Então, fixando igual a 0, elas vão ser sempre 0. Né? Se ela for sempre 0, então elas são sempre iguais. Né? Não importa qual valor eu coloque para y. E para algum valor de y, as derivadas de ordem 1 são iguais se x igual a 2. Né? Então, quer dizer, se eu fizer x igual a 2, então, del g, del x, de 2y e del g, del y de 2y vão ser esse primeiro termo, 4 seno de y, e aqui esse primeiro termo, né? Vezes 2 ao quadrado dá 4, né? E cosseno de y. Então, para algum valor de y, as derivadas parciais de ordem 1 são iguais se x igual a 2? Sim, né? Se eu pegar aqui y igual a π sobre 4, daí elas vão ser iguais. Porque aí o seno vai ser igual ao cosseno, o resto da equação é igual. Então, para algum valor, e o valor, um dos valores de solução é π sobre 4, né? Eu vou ter infinitas soluções. Um dos valores mostra que a E também é verdadeira. Tá? Algum problema com a 1, gente? Tudo certo? Bom. A 2 eu fiz ontem, mas eu vou fazer de novo, para ficar gravado certinho. E aí, se tudo der certo, eu já coloco essa gravação lá. E eu tô devendo um monte de gravação. Não vai caber nessa página. Então, a 2, ele pede para derivar essa expressão implicitamente, né? Então, a gente tem que lembrar, quando a gente quer a derivada implícita, né? A gente faz, então eu quero aqui dy dx, né? Então, dy dx é igual a menos del f del x sobre del f del y, né? Onde o f, ele é o f de xy, ele tem que ser igual a zero. Né? Então, eu vou pegar essa expressão e eu vou passar todos os caras para um lado só de modo que ela fique igual a zero. Né? Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter o f igual a f de xy, né? Igual a 2 cosseno x mais seno y. Né? Não gosto de escrever com parênteses, acho que fica feio. Cosseno x, seno y,
menos meio, né? E isso aqui é sempre igual a zero. Então, a expressão é essa, certo? E aí, eu quero pegar as derivadas parciais em x e em y, né? Então, eu tenho del f, del x, que vai ser duas vezes e elevado a cosseno x, e elevado a cosseno x mesmo, né? Vezes a derivada da de dentro, que é menos seno x, certo? E elevado a seno y não interessa, porque não depende de x, e menos meio dá zero. Então agora a gente faz del f, del y. Né? Então o 2 está multiplicando. E elevado a cosseno x agora não interessa, porque não depende de y, dá zero. E elevado a seno y é o próprio exponencial, é elevado a seno y. E a derivada da de dentro é cosseno y. Né? E o menos meio dá zero. Então eu tenho del f del x, del f del y. Vou colocar na fórmula. Né? Então, dy dx vai ser igual a menos del f del x. Então, menos 2e cosseno x menos seno x. Né? Embaixo, del f del y. Então, 2e seno y cosseno y. O 2 corta com o 2, então isso aqui vai dar menos com menos mais, né? Seno x é cosseno x e cosseno y é seno y. Né? Então, aqui, alternativa C. Certo? Dúvidas nele? Ô Pedro, uma dúvida, que assim, eu consigo resolver usando esse método, mas tipo, que antes de com duas variáveis assim, quando era tipo assim, era y igual alguma coisa. Não, não é se x ao quadrado mais y ao quadrado igual alguma coisa, ele pediu implícito de y. Aí daí eu derivava normal. Aí, por exemplo, o y ao quadrado tipo, ficava 2y vezes a derivada implícita de y. Aí daí eu isolava. Aí, tipo, eu tentei fazer isso nessa situação, só que eu fiquei em dúvida, por exemplo, quando chegava aí pro 2, pro 100, que ficava elevado a 100 de y. Aí daí, tipo, eu fiquei em dúvida se o 100 de y já tinha que considerar com esse y sendo já a função implícita, ou, tipo, porque você derivava, aí ficava, aí fica o quê? Fica menos cosseno de y vezes elevado a seno de y. Aí eu não sabia se o cosseno de y, o y dentro do cosseno você já tem que fazer implícito. Tá, você está falando do método lá do cálculo 1, né? Que tipo, eu tenho Tá. tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a alguma coisa. Aí eu peço a implícita de y. Aí você fazia, ficava 2x mais 2y vezes a implícita de y igual a coisa. Aí eu tentei Então, aplicar nesse, só que eu fiquei em dúvida, tipo, que eu não sei se pode, não sei se pode ou não, mas pode. Esse método aqui, ele vem para facilitar, né? Mas dá certo. Vamos dar uma olhada. eu fiquei em dúvida exatamente que ponto é que era para eu considerar o y como já com a derivada já embutida e tal. Tá. Ó, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar o y e eu vou pegar o y de x. Eu vou colocar o y como função de x aqui. Não é que ele está multiplicando, né? Função de x. E aí eu vou derivar tudo isso em relação a x. Né? Então aqui eu tenho 2. É cosseno x, é cosseno x vezes a derivada da de dentro. Né? Então, menos seno x. Tá? Mais seno y também depende de x, porque o y depende de x, pela nossa suposição. Então eu copio seno y de x, né? Derivada da de dentro. Então, derivada do seno de y é cosseno de y, certo? E a derivada do y em relação a x, que vai ser dy dx. Né? Fecha parênteses, isso aqui é igual a derivada de meio, que é zero. Esse.
Para achar cosseno y sobre dx, tu fez a regra da cadeia com seno de yx, né? Isso são duas regras da cadeia. O E elevado a seno de y é o próprio E elevado a seno de y, né? Aí a primeira regra da cadeia é o seno de y, que dá cosseno de y. E a segunda é o do y, que dá dy dx. Ah, tá. É que minha dúvida foi nessa. Eu não sabia se você chegava nesse ponto. Tem que fazer outra regra da cadeia com o exponencial. Sempre que aparecer o y lá, você faz a regra da cadeia. Né? Ok. E aí daqui fica bem trivialzinho, né? O 2 eu passo para lá dividindo, né? Então aqui eu vou ter cosseno x vezes menos cosseno x seno x, mais seno y. Vou tirar a anotaçãozinha já. Cosseno y dy sobre dx igual a zero, né? Passo isso daqui para cá, então eu vou ter seno y cosseno y dy dx igual a cosseno x seno x, né? E aí, então, dy dx, vou pegar essa parte e passar dividindo. Igual a cosseno x seno x sobre seno y cosseno y, né? Deu a mesma coisa. Seno x é cosseno x, seno x é cosseno x, cosseno y é cosseno y, cosseno y é cosseno y. Então, os dois métodos têm que dar iguais. Beleza. Valeu. Sempre funciona. Inclusive, esse método, ele é a dedução desse aqui, né? Dessa forma. Se você fizer tudo com letra só, você vai chegar nessa forma. Tá. Mais alguma dúvida nele, gente? Tudo certo? Ok. Então vamos para a 3. A 3 é para marcar as alternativas corretas. Vou deixar tipo de questão, mas tudo bem. E não coube todo o texto. Vamos ver se dá. O gradiente fornece a maior taxa de variação no valor de uma grandeza. Entretanto, por não ser um vetor, ele não fornece a direção em que essa variação ocorre. É falso, né? Ele é um vetor. A gente até fala o vetor gradiente. Então, uma questão meio teórica. A taxa de variação máxima de f no ponto dado é raiz de 6. Então, taxa de variação máxima de f no ponto dado. Tá. Taxa de variação. Alguém tem alguma sugestão para esse item? Eu não entendi muito bem como faz, na verdade. Alguém fez ele? Acho que eu peguei o gradiente e tirei o módulo dele. Aí eu acho que. E igualei a raiz de 6, né? O módulo. Aí acho que. Não sei se deu certo, mas acho que era isso que eu tinha feito. Deu verdadeiro? Você não lembra? Não lembro. Posso olhar aqui, peraí. Enquanto isso, a gente vai calculando as derivadas parciais aqui. Então, del f del x vai dar 1 sobre z, né? Porque isso aqui eu posso reescrever como sendo x sobre z mais y sobre z. Então, o segundo termo não importa. Del f del y dá também 1 sobre z, né? A mesma ideia. E del f del z vai ser é a mesma coisa que 1 sobre z, né? Nesse caso, uma constante sobre z. Então, vai dar x mais y, que multiplica menos, vou pôr menos aqui na frente, tá? Menos x mais y, z quadrado aqui, né?
Beleza. E aí, se a gente calcular no ponto, cada um deles. Do verdadeiro mesmo. Beleza. 2. Del f do x no ponto 1, 1 menos 1, dá 1 sobre 1, que é 1, né? Del f del y no ponto vai ser 1 também. E del f del z no ponto vai ser do menos 2 sobre 1, né? Que é menos 2. Certo. Aqui era menos 1, né? Eu tô 1 sobre z. Então a gente monta o gradiente da f, né? Gradiente de f no ponto 1, 1 menos 1 é igual a menos 1, menos 1, menos 2. E aí você pegou o módulo disso? Foi isso? Isso, peguei o módulo do vetor, né? Tipo, nem lembro do falei de fazer isso, mas como deu um número só e o negócio é um vetor, eu falei, vou tirar o módulo desse vetor aqui e ver se dá. Aí deu. Porque, tipo, o módulo daria em todas as direções, né? Tipo, o menos 1 é só na direção x, o outro menos 1 é na direção y e o menos 2 na z. Aí eu pensei que se eu É, tirasse o módulo, daria, tipo, o tamanho do vetor nessa direção dele aí. E aí seria a é, taxa de variação, né? Seria, tipo, a derivada numérica, digamos assim. tá. Na minha cabeça, talvez o que fizesse mais sentido seria tentar fazer um produto escalar do 1 menos 1 com um vetor genérico, né? Mas aí... E aí esse vetor genérico ele tem que ter módulo 1, né? Porque aí a gente quer a derivada direcional que maximiza isso. Não sei se o módulo dá sempre certo ou se foi coincidência. Por isso que eu tô falando isso, sabe? Então tipo, nem sempre. Tipo, você tem a taxa de variação máxima. Eu também fiquei um pouco em dúvida, porque eu pensei que a taxa de variação máxima no ponto, tipo, ele seria, tipo, seria esse vetor aí. Tipo, o vetor em si. Tipo, O vetor ele indica a taxa de variação numa dada direção, né? esse do módulo, eu fiquei um pouco em dúvida, assim. Eu fiz porque eu marquei, né? Eu acho que ele disse que é certo, se não me engano, né? Aí eu fiquei um pouco em dúvida, porque assim, ele é o tamanho do vetor, mas tipo, ele. Porque que ele é o módulo de 6 numa direção. Mas não sei se é em toda vez, assim, não sei. Deixa eu ver uma parada aqui. Não, tá certo. A direção em que a derivada direcional é máxima é a direção do gradiente. Tá falando na teoria aqui. Então, então deixa eu entender o que está acontecendo aqui no exemplo que eu achei. 2y. Tá. É. Aqui, o que acontece?
a gente tem que calcular o gradiente vamos lá. A gente tem que o gradiente de f de 1, 1, menos 1, ele é Ô, Pedro, eu achei na internet aqui um site aqui da UFPB, e aí, falando de derivada direcional, aí tem um teorema aqui que fala, além que a maior taxa de crescimento ocorre na direção do gradiente, fala o máximo de du fxy, a derivada direcional na direção u de f, em p de xy é a norma do vetor gradiente de xy. perfeito. Então é isso aí mesmo que você fez. Então achamos uma teoria aí, o Enzo achou uma teoria, um teorema, não sei, que mostra que se a gente fizer a norma do vetor gradiente de f de 1, 1 menos 1, né, que é o vetor menos 1, menos 1, menos 2, a gente vai ter a variação máxima. Né? E a norma desse cara, 1, 1 menos 1, a norma dele é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 6, raiz de 6. Né? Isso, Então, inclusive tem um corolário aqui depois falando que o mínimo é menos a norma também, né? O que faz sentido. Então, se cair o mínimo depois, dá para fazer, é só fazer a norma e tirar, colocar menos. Família, temos um problema. Deu um boom na minha rua e acabou a luz. Então, assim. Putz. Não acho que vai voltar logo, não. E não dá pra eu conectar a mesinha no celular. Então é isso. Depois eu mando um link e aí a gente marca um horário, ou sei lá, pra repor, beleza? Mas é isso. Beleza. Semana que vem, tamo aí. Coisa. É isso aí. Foi mal. Valeu então, Pedrão. Até mais. Qualquer coisa, mandem um e-mail. E foi mal, mas é cada uma. Cheio de letra bem feita. Eba. Queremos cidade daí toda hora também. É isso. Valeu então. É isso. Bom fim de semana, rapaziada. Até mais. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Falou.